pouquinho e rapidamente sobre validade e validação. Antes de tirar conclusões baseadas em dados coletados, é preciso a gente considerar que, em alguma medida, o processo de produção das evidências pode ser ele mesmo, ou pode ele mesmo comprometer ou impor limites à confiabilidade que razoavelmente poderá ser imputada às conclusões, certo? Em pesquisa educacional, a validade se refere à qualidade das inferências, declarações ou decisões baseadas em respostas dadas a um instrumento, e validação é o processo que pretende produzir evidências capazes de sustentar a adequação, significância e utilidade dessas decisões e inferências. É muito comum a gente falar em termos de instrumentos validados, certo? Mas na verdade, assim, continue falando assim, não tem problema, eu às vezes falo também. Mas na verdade é fundamental vocês saberem que o que a gente valida mesmo não é o instrumento, certo? Mas o processo, que inclusive inclui a análise, certo? O processo que produz essas conclusões, as conclusões do seu estudo. E o instrumento é uma parte desse processo. Existem várias maneiras da gente fazer a, a validação de uma análise, certo? E várias delas estão realmente concentradas na construção do instrumento que você usa para fazer a análise. Bacana? Então, embora seja comum falar de instrumentos validados, como eu já falei para vocês, o que a gente valida não é instrumento, é o processo de produção e coleta dos dados do qual o instrumento faz parte. Um questionário já validado pode não possuir resultados confiáveis quando aplicado em outra época, a outra população, com outros propósitos. Por isso, você sempre precisa validar de novo o instrumento, o método, certo? Mas é preferível, se você puder escolher, empregar questionários que já foram validados. Porque a chance de você conseguir validar os seus dados com um instrumento que já foi validado numa outra população é maior do que você validar um instrumento que você está começando a construir agora, né, do nada, da sua criatividade, certo? E em geral na literatura vocês vão achar questionários ou baterias de itens que já foram validados em várias comunidades diferentes e que têm um comportamento muito previsível. Geralmente esses são os melhores itens para você compor o instrumento de medida de vocês. A validação é um processo argumentativo que não deve estar baseado em uma única fonte de evidência. As diretrizes contemporâneas destacam 5 fontes principais que podem sustentar uma declaração de validade. 1. O conteúdo do teste. 2. Processo de resposta aos itens. 3. A estrutura interna do teste. 4. Relações com outras variáveis. 5. Suas consequências. Dito isso, minha gente, vamos dar um destaque à estrutura interna do teste, porque ela é particularmente importante para a discussão que faremos neste livro. Ela não é o único dos componentes acima que podem ser avaliados quantitativamente, mas costumam empregar ferramentas estatísticas específicas. E essas ferramentas são discutidas nas últimas lições do nosso material, certo? Então, na última lição, no último bloco de lições, a gente tem uma discussão da consistência interna. Existe uma lição onde a gente vai discutir a elaboração de testes educacionais, outra lição onde a gente vai falar de análise fatorial exploratória e uma última lição para a gente falar de análise confirmatória e modelagens com equações estruturais, certo? É isso. Com tudo isso, nós temos uma visão geral de todo o nosso curso. Bacana, pessoal? Esse é o ancoradouro que eu mencionei a vocês, que nós precisaremos dele, certo? Porque a partir da próxima lição, nós vamos começar a percorrer os métodos um por um. E é importante que vocês consigam ancorá-los e mapeá-los, certo? Pensá-los não como uma sequência necessariamente progressiva, mas pensá-los como direções diferentes num mapa. E dependendo de como vocês querem caminhar, vocês vão para lugares diferentes desse mapa, certo? Vamos lá. Próximo tema. Vamos falar sobre relações causais. É muito importante vocês saberem que as técnicas estatísticas, por mais sofisticadas que elas sejam, elas não são suficientes para estabelecer relações causais. Percebam que eu falei até agora de relações associativas ou preditivas, mas não necessariamente de relações causais. Dizer que A causa B ou A provoca B, certo?
não é algo que você consegue sustentar a partir de um método estatístico. O método estatístico ele testa relações, né, preditivas, associativas, mas relações entre variáveis. Agora, para que essas relações sejam relações causais, vocês precisam de dois elementos. O primeiro deles é a própria teoria, né? Assim, em última análise, quem determina quais são as relações causais possíveis é a teoria. Então, assim, se você está trabalhando com uma... Dependendo da teoria com a qual você trabalha, algumas relações causais elas são impensáveis, certo? Outras são mais pensáveis. Do ponto de vista empírico, a relação causal ela é estabelecida em algo que a gente chama de design experimental. Design experimental é qualquer estratégia de obtenção de dados que permita rigorosamente estabelecer uma relação causal entre variáveis explicativas e variáveis a explicar, ou se vocês preferirem, variáveis independentes e variáveis dependentes. Obviamente, as relações causais, por serem relações assimétricas, elas são relações do tipo preditivo, né? No nosso caso. Então, a gente vai pensar que ela é um tipo de relação preditiva. Mas ela vai ser um tipo de relação preditiva que preferencialmente é abordada dentro de um design experimental. Eu acho que a gente vai voltar a esse assunto em algum momento no futuro. Se não, me perguntem no privado, que eu respondo a vocês. Mas há geralmente dois elementos importantes em designs experimentais. Um deles é a presença de um grupo de controle, certo? A presença de um grupo quando você quer analisar o efeito de um tratamento, certo? Seja esse tratamento um tratamento, digamos, educacional, ou um tratamento, inclusive um tratamento de saúde, né? Você precisa de um grupo de controle, um placebo, um grupo que não vai receber o tratamento, certo? E você vai observar como aquele grupo evolui ao longo do tempo. E você precisa, por outro lado, de um grupo de tratamento. E outra coisa é que a atribuição dos pacientes, certo? Ou dos estudantes ao grupo de tratamento e controle, ou aos grupos de tratamento e ao grupo de controle, essa atribuição ela deve ser preferencialmente aleatória, certo? Então essas são duas características que, por alto, costumam distinguir designs experimentais de não experimentais, certo? Lembrando que os designs experimentais são os únicos que permitem afirmar ou não relações causais, certo? Vamos lá. Alguma palavra sobre incerteza e intervalos de confiança. Então, na análise de dados empíricos, todos os valores têm alguma variabilidade e não devem ser interpretados como propriedades tipo ponto, mas como intervalos. Exemplos. Um exemplo clássico está no livro, mas assim, é um exemplo usual. Né? A gente costuma dizer qual é a nossa altura. Me pergunta qual é a minha altura, eu digo que eu tenho 1,78 de altura. Só que dependendo do que eu faço, se eu, por exemplo, estico os braços e estico a coluna, faço um exercício de de alongar a coluna, certo? Ou se eu carrego uma carga muito grande nos ombros e comprimo as minhas vértebras, isso vai dar uma diferença na leitura. Às vezes, eu fazer uma medição de... Se eu fizer minha medição de altura deitado, isso também pode dar diferença. Pode dar uma diferença de 1 centímetro até. Então, assim, se a minha altura ela é variável, qual é o sentido de eu dizer que a minha altura é de 1,78 metros? Né? Não faz muito sentido dizer isso. Eu talvez pudesse dizer que eu tenho 1,78 mais ou menos 0,01 metro, certo? Aí faz mais sentido. Então, o que é a incerteza? A incerteza é justamente uma medida de quão dispersos são os valores que razoavelmente podem ser atribuídos àquele mensurando, certo? Quanto maior a incerteza, mais disperso ou mais largo é o intervalo, que a gente chama de intervalo de confiança. O intervalo dentro do qual você pode dizer, por exemplo, que 95% de todos os valores que podem ser atribuídos àquele mensurando pertencem àquele intervalo. Então eu posso dizer para vocês, com 95% de segurança, que a minha altura é de 1,78 metro, mais ou menos 0,01 metro. Certo? Quando eu comunico o resultado da medição dessa maneira, eu estou comunicando o resultado da seguinte maneira, como uma melhor estimativa,
que é 1,78, mais ou menos uma incerteza, certo? Esse tipo de declaração de resultado é obrigatório. É obrigatório para qualquer valor que foi obtido empiricamente. Bacana? Então isso quer dizer o quê? Que toda vez que você declarar o resultado de uma medição, você precisa dizer a incerteza, o quanto que é uma medida também do quanto você não pode confiar naquele dado. Bacana? E dizendo com a incerteza, isso permite que o analista construa um intervalo dentro do qual, por exemplo, com 95% de confiança, o valor verdadeiro estará localizado ali, dentro daquele intervalo, certo? Mantenham essa ideia em mente, porque nós vamos revisitar isso várias vezes. Se vocês quiserem alguma literatura mais intuitiva e acessível sobre o conceito de incerteza, me peçam, que eu digo para vocês onde estão esses artigos.